Pode abrir as vossas Bíblias em Neemias, livro de Neemias, capítulo 1. Creio que todos conhecem essa história de Neemias. Que Neemias, copeiro do rei, e ele ouve, o irmão de Neemias traz a notícia a ele, e ele ouve a história de que os muros de Jerusalém estão derribados, fendidos, e que também as portas, os portais foram postos fogo e foi queimado. E Neemias, a Bíblia diz que ele se entristece com tudo aquilo. O pastor falou sobre provação, sobre lutas aqui, o que você está passando. E nessa noite eu gostaria de falar sobre um pouquinho sobre os desafios a serem vencidos na nossa vida e também a reconstrução. Logo após esses desafios que nós vencemos, a reconstrução daquilo que por um motivo ou outro foi destruído nas nossas vidas, ou tentaram destruir. Então Neemias, nós trazendo aqui o texto de Neemias para a nossa vida, nós conseguimos extrair algo disso, nós conseguimos extrair algo que verdadeiramente faz sentido para como nós podemos vencer as lutas e os desafios diários da nossa vida. E muitas circunstâncias acontecem na minha e na sua vida, coisas que fugiram da nossa alçada, das nossas mãos, por decisões erradas também. E muitas coisas acontecem e ferem a nós e nos mutilam, e muitas vezes nós ficamos sem saber o que fazer. Senhor, qual decisão tomar? Senhor, por que tem acontecido isso? E nós vamos ver aqui através do texto de Neemias que Neemias se abateu quando ele ouve falar que Jerusalém, os muros estão caídos, o povo está na pobreza, na miséria, o povo dele, a terra onde os pais dele foram sepultados, e ele fica triste. A palavra do Senhor vai dizer que ele chora por algum tempo, e que logo após ele toma uma posição de um homem de Deus, e ele começa a orar e a jejuar. Então nós vamos ver aqui que muitas coisas acontecem na nossa vida, e que sim, nós podemos chorar por algum tempo, por certo tempo, mas depois nós temos que tomar uma posição em Cristo. Como o pastor Josias disse aqui, né? Que luta você tem passado? Qual é a dificuldade da sua vida? O que tem afligido a sua alma? O que tem te tirado o sono? Neemias vem trazer algumas respostas para nós nessa noite. Posições que nós temos que tomar, decisões que nós temos que tomar. Eu quero te dizer, querido, que mesmo quando Deus fala ao meu e ao seu coração, é difícil às vezes nos levantarmos e prosseguir, porque o medo vem. Mesmo Deus falando no nosso coração, o medo vem, porque nós somos seres humanos, e o medo ele faz parte da nossa vida, porque também o medo é essencial para nós. Imagine um homem sem medo, quem pararia ele? Somente Deus, né? Então o medo ele faz parte da nossa vida, mas nós temos que, em meio às dificuldades, levantarmos e tomarmos uma posição segundo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Em Neemias capítulo 1, no verso 3 diz: e disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E muitas vezes nós nos sentimos dessa forma. Qual que é a área da sua vida que está fendida? Qual que é a área da sua vida que tacaram fogo? Qual que é a área da sua vida que chegaram e derrubaram os muros dela? E muitas vezes nós nos pegamos dessa forma. Eu já me peguei diversas vezes assim, e de olhar para o céu e dizer: Senhor, por que tem acontecido tudo isso? E todas as vezes que Deus respondeu, eu tive muitas vezes medo de levantar e tomar uma posição, por às vezes não confiar naquilo que Deus estava dizendo. E o medo vem, só que a palavra vem de confronto e diz: não, meu filho, você deve confiar, porque em mim foram feitas todas as coisas. Então você pode levantar sim sobre a minha palavra e confiar naquilo que eu estou dizendo a você, e você pode seguir adiante, e que os muros serão reerguidos, e que as fendas serão fechadas, e que aonde pegou fogo será trocado tudo.
E Deus faz isso nas nossas vidas. Então, ó, querido, há 445 anos antes de Cristo, Neemias passou por essa situação. Ele sofreu também por um povo que estava na pobreza, na miséria, que estava ali em volta das províncias. E quando ele ouve falar daquilo, ele diz não. E a palavra do Senhor diz que ele servia o rei com alegria todas as vezes. Mas quando ele ouve isso, ele se lamenta e vai na presença do rei para servir vinho ao rei. E o rei pergunta para ele: por que tu estás abatido? Por que você está com o rosto caído? Você não é dessa forma? O que está acontecendo? E Neemias fala para o rei, conta toda a história, pede permissão para o rei, e o rei libera ele. Ainda dá carta para ele passar, porque naquela época você não passava de qualquer maneira. O rei deu cartas para que ele passasse por todas as cidades, todas as províncias. Carta para o homem que cuidava da floresta, porque você não podia chegar e tirar qualquer árvore da floresta de qualquer maneira, não, pertencia ao rei. E o rei dá tudo isso para Neemias. Só daí, querido, só do rei liberar ele, ter compaixão daquilo que ele estava pedindo, já é uma grande vitória para Neemias. Então, querido, se Deus tem olhado para a sua vida, se você está aqui nessa noite, e às vezes você pode dizer: nossa, alguém podia, fulano poderia estar aqui. Não, era você que era para estar aqui mesmo. É com você que Deus quer falar, é com você que Deus quer mudar a história, é você que Deus quer dar uma nova direção, e dizer: olha, filho, não importa como você está, se você confiar naquilo que eu tenho dito no seu coração, as coisas vão acontecer segundo a minha vontade, a vontade de Deus sobre a sua vida. E qual é a vontade dele para nós? Boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Sabe, querido, quando nós tomarmos uma posição em Cristo e começarmos a experimentar aquilo que Deus tem para nossas vidas, somente uma gotinha vai mudar totalmente a direção da nossa vida e da nossa história. E não foi diferente com Neemias. E o texto aqui continua. Então nós veremos aqui algumas atitudes que Neemias teve, e nós temos que ter. E também nós vamos encontrar algumas dificuldades que Neemias teve, mas ele rompeu. Por que ele rompeu? Porque ele teve sabedoria naquele que retém toda a sabedoria. Muitas vezes nós estamos com dificuldades, mas nós só oramos a Deus pedindo. Não pedimos uma direção, não pedimos uma posição, não pedimos: Senhor, que atitude eu tenho que tomar nesse momento? Está feio a situação para o meu lado, não vejo saída, mas qual é a atitude que eu tenho que, como homem de Deus, tomar nesse momento em direção à tua palavra? E o texto diz aqui sobre Neemias, que uma primeira posição que Neemias tomou foi uma tomada de decisão. Porque muitas vezes você está num beco sem saída, com alguma dificuldade na sua vida, mas você até hoje não conseguiu tomar uma decisão na sua vida certa, porque você fica esperando as coisas caírem do céu, porque você fica esperando as coisas acontecerem. Vocês acham que Moisés, quando saiu do deserto e voltou para o Egito, ele não teve medo? Você acha que Moisés, quando Deus ia entregar uma praga, que ele chegava até o rei, você acha que ele não tinha medo? Ele tinha medo, mas ele tinha que tomar o quê? Uma decisão. Eu tenho medo de um homem, ou eu tomo uma decisão naquele que tem todo o poder e vou adiante nas palavras que ele tem falado sobre a minha vida? Qual é a palavra que Deus tem lançado sobre a sua vida? Qual é a palavra que Deus tem lançado sobre o seu casamento? Qual é a palavra que Deus tem lançado sobre o seu filho, sobre a sua casa? Ah, Ivoninho, são várias, mas qual é a decisão que você tem tomado? Você tem tomado a decisão verdadeira daquilo que Deus tem falado? Porque quando Deus te fala uma palavra, querido, Ele fala qual é a decisão que você tem que tomar. E qual é a postura que você tem tido? Uma postura de se levantar e ir adiante e dizer: Senhor, eis-me aqui. Qual é a posição que o Senhor quer que eu esteja? Qual é o sentido da vida que o Senhor quer que eu siga? Qual é a direção que eu preciso tomar? Eu quero ir para a direita, mas se o Senhor mandar eu ir para a esquerda ou regredir, eu vou. Eu vou, Pai, porque é o Senhor que está na direção de tudo. E aqui nós vemos o exemplo da vida de Neemias, e nós aprendemos que temos que tomar algumas posições nas nossas vidas, ter uma palavra motivacional na nossa vida. E aqui eu falo de motivação da palavra do Senhor.
Não são frases tiradas aleatórias, não. É daquilo que Deus tem falado no nosso coração. Qual é a dificuldade que você tem hoje? Abra a palavra do Senhor e Deus vai falar com você. Ah, Ivaninho, eu vou na igreja muitas vezes, mas Deus não fala comigo. Então, querido, você não tem abrido os seus ouvidos para a palavra do Senhor. Porque se você estiver angustiado, pode ser uma palavra de exortação, mas que em algum momento Deus vai direcionar para o seu coração um alívio, um refrigério e a força que você precisa e necessita. Porque aquele que conhece o profundo e íntimo do seu coração, ele está aqui. Ele já estava antes de você chegar. E quando você chegar lá na sua casa, no seu lar, em meio às dificuldades que às vezes está lá dentro, ele já está lá, esperando você clamar, orar e jejuar, para que ele te coloque na palma da mão dele e resolva a situação por você. Amém? Então nós temos que tomar nessa noite uma decisão, uma posição em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz aqui em Neemias capítulo 1, no verso 4: e sucedeu que, ouvindo eu Neemias dizendo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias tomou uma posição, querido, com meio a tudo o que ele ouviu. Ele sentou, chorou, se lamentou. A Bíblia diz que por alguns dias, mas ele tomou uma decisão. Qual decisão, Ivaninho? Ele tomou de orar e de jejuar. E nesse momento é que Deus responde a ele o que ele tinha que fazer, qual é a posição que ele tinha, qual era a libertação que ele ia dar para aquele povo que estava em meio à pobreza, e em meio à miséria, e em meio ao caos. E muitas vezes, querida, a nossa vida está dessa forma. Estamos numa pobreza, aqui eu estou falando de algo espiritual, numa pobreza espiritual, numa miséria espiritual, com as coisas totalmente derrubadas, mas nós não conseguimos erguer a cabeça e dizer: Senhor, qual a posição que eu devo tomar nesse momento? Então nós temos que ser como Neemias. Aquele homem era apenas um copeiro do rei, queridos. Ele era praticamente um escravo, um servo. Ele era copeiro apenas. E sabe, queridos, aquele homem, ele foi um libertador para aquele povo. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Olha o privilégio que esse homem teve, de copeiro a líder, a guerreiro, a provedor. Olha a direção que Deus deu para a vida daquele homem, apenas sendo copeiro. E às vezes você está aí no banco dizendo: não sou nada, Ivaninho. Você é, querido. Porque se um homem que era apenas um copeiro deixou um legado para nós, o que você pode deixar para gerações futuras? O que você pode deixar? Muitas coisas, querido. É só você tomar uma decisão e uma posição na sua vida, que você também pode deixar algo para gerações futuras. E não é você sair falando ou aconselhando todo mundo, não. É você dentro da sua própria casa, direcionando o teu filho, a tua família, os seus parentes. Por mais que te taxem de louco, por mais que digam que você não sabe o que está dizendo, uma hora essa palavra vai surgir efeito, querido. Uma hora isso que você tem clamado a Deus vai surgir efeito no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela, ou lá no seu trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja, vai surgir efeito. Por quê? Porque a palavra do Senhor me garante que surge efeito. Então nós temos que sim avançar adiante naquilo que Deus tem para a nossa vida. E se você quer reconstruir algo em sua vida, então tome conhecimento daquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes nós estamos ali de papo para o ar e não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor. Neemias, primeiramente, ele teve noção do que estava acontecendo, e ele toma uma posição e vai adiante. Então você tem que conhecer os seus problemas, as suas dificuldades. Ivaninho, isso aqui tem tirado o meu sono. Mas você tem ido profundamente naquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida, para você conhecer as suas dificuldades, e daí sim tomar uma posição em cima disso, e resolver os seus problemas? Você tem feito isso? A palavra do Senhor vai dizer mais adiante que Neemias, perto de reconstruir os muros, aqueles homens em redor dele, contra a reconstrução dos muros, eles vão querer guerrear contra eles, e alguns ficam ali com lanças, espadas e escudos, e os outros trabalhando, em meio a tanta dificuldade. E será que mudou nos dias de hoje? Será que nós não temos dificuldades? Talvez a sua dificuldade não é de colocar uma espada
nas mãos um escudo ou uma lança, mas é uma dificuldade de olhar e não ver as coisas acontecendo na sua vida. É momento, querido, é momento de nós nos achegarmos ao Senhor e tomarmos uma posição em Cristo Jesus. Posição de quê, Ivani? De desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para a sua vida, amado. De melhor para a sua vida. Ivani, nós não teremos dificuldade aí no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, querido. Nós temos um Deus que Ele venceu todas as coisas. Ele venceu a própria morte. A palavra do Senhor diz que Ele desceu ao inferno e tomou tomou das mãos de Satanás a chave do inferno, para te dar liberdade, para te dar vida em abundância, para libertar a sua família, o seu esposo, os seus filhos, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida. É para isso que Ele morreu, para que você prove o melhor, não somente na eternidade, mas aqui também. Aqui também, nós não temos que ser miseráveis, nós não temos que ser um povo que anda cabisbaixo, não. Nós temos que provar o melhor, mas só que nós temos que aprender uma coisa também, querido: a viver a estação. Porque às vezes a estação que você está vivendo é uma estação de seca, e você tem que passar nela dando glória a Deus. E às vezes é uma estação de fartura. Então dê glória a Deus, porque na hora que chegar o momento da seca, você vai dizer: Senhor, olha, obrigado por essa seca, porque eu já tive muita fartura, e hoje eu estou podendo provar da seca que vem sobre a minha vida, e eu não estou murmurando, porque o Senhor conhece todas as coisas e provê na minha vida. Porque nós temos estações, querido, e cada um tem que viver a sua estação. Por quê? Porque ninguém vai viver por você. E se alguém chegar e se meter a besta, querer viver com você, ele vai sofrer da mesma maneira. Da mesma maneira. Só pede socorro a Deus, querido. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos pedir socorro para todo mundo. Se Neemias pedisse socorro para os homens, o que teria acontecido? Ele não teria reconstruído os muros, ele não teria deixado esse legado tão importante para nós, de forma alguma. Deus usaria outros? Sim, porque Deus levanta outros. Se eu não quiser aqui pregar, Deus levanta outros para ministrar. Se eu não quiser tomar a atitude e a posição daquilo que Deus tem falado no meu coração, Deus vai levantar outro, querido. Deus não precisa de mim, de você, de forma alguma. Nós somos totalmente dependentes dEle. Se Deus cortar o meu ar aqui, eu caio no chão. Nem o ar que eu respiro pertence a mim. É Ele que tem todo o poder. Então nós temos que tomar uma posição nesse Cristo tão maravilhoso. Posição de quê, Ivani? De adorar e exaltar o nome dEle em meio às dificuldades. E saber pedir também. E saber tomar a posição naquilo que Deus tem para a nossa vida. Em Neemias capítulo 2, no verso 1 e 3 diz: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Neemias teve ou não teve medo? Ele temeu quando o rei falou com ele. Ele temeu em falar com o rei, porque ele sabia que o rei poderia dizer: bom, já que as coisas estão ruins, vou piorar para você, vou tirar a sua vida. Mas Neemias teve que tomar uma posição. Deus está falando no meu coração, mas eu tenho que enfrentar os meus medos para ir adiante. Qual é o medo que você tem nessa noite? Deposita no altar, querido. Ou seja, deposita no Senhor, que o mais Ele fará por você. O mais Ele vai fazer por você. Se Ele fez por tantos homens e mulheres, desde a criação do mundo, por que você vai ficar fora? De forma alguma. Você tem parte nisso. Sabe por quê? Porque Jesus morreu para que você tivesse parte nisso. Então a sua parte já está garantida. Mas Ivone, e aí? Já posso pegar? Pode. A partir do momento que você levantar e tomar uma decisão, uma posição na sua vida, as coisas vão mudar sobremaneira na sua vida. E o segundo ponto aqui é que requer planos. Reconstruir a vida requer planos, querido.
Neemias, ele sentou, ele avaliou tudo e depois ele foi pedir, depois que ele pediu ao rei, ele saiu. E ele também não saiu contando para todo mundo não, querido. A palavra do Senhor diz que Neemias chegou, olhou toda a situação em Jerusalém, viu tudo que estava destruído, ficou calado. Primeiramente falou com Deus, e depois ele falou para aqueles que estavam ao seu redor. O que eu aprendo com isso? Nem tudo que Deus fala do seu coração, nem todo desejo que você tem, você deve compartilhar com todo mundo. E Neemias estava com homens que eram fiéis a ele do lado dele, mas mesmo assim, ele se manteve calado, enquanto Deus não deu a resposta para ele, que ele pudesse falar e transmitir o que eles iriam fazer ali. Então guarde para você tudo aquilo que Deus tem falado no seu coração. E um segundo ponto aqui, amados, sabe, cuidado com os inimigos, porque quando você reconstrói a sua vida, e toma uma posição em Cristo, os adversários vêm, e pode ser fisicamente, pode ser espiritualmente, pode ser os dardos inflamados do maligno contra a sua vida, querendo te tirar do foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Então cuidado com os inimigos, porque se você, eu costumo dizer, que um crente que não tem dificuldades, está com a vida tranquila, cuidado, tem algo errado aí, você está sendo enganado, querido, porque todo crente passa dificuldade, todo crente passa aflição, só que nós temos um Deus em quem nós podemos o quê? Repousar nele, ficar tranquilo nele. Então cuidado, se a sua vida está tudo bem, comece a orar e jejuar, e pedir para Deus um direcionamento, porque Deus sempre vem com algo para chacoalhar, e ver se as suas raízes estão verdadeiramente o quê? Arraigadas nele, se está fortalecida, se você fez a sua casa na areia, ou se você construiu ela na rocha, que é Cristo Jesus. Então nós temos que tomar posições na nossa vida, e o crente, querido, ele não deve agir ou tomar decisões sem antes falar com Deus, de forma nenhuma. Só se você vive uma vida tão consagrada, que você diz: Senhor, se as coisas acontecerem tão rápido, que não der tempo de eu perguntar para o Senhor, que a decisão que eu tomar que seja certa, aí eu falo que você está numa espiritualidade muito grande, querido. Então nós não devemos pensar e falar primeiro, nós devemos falar com Deus, não com as pessoas. Lucas capítulo 14, verso 28 ao 31, Lucas 14, 28 ao 31 diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, não faz as contas dos gastos, e para que não aconteça de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, ou qual rei que indo à guerra, e pelejar contra outro rei, não toma conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Então nós temos que saber contra o que nós estamos guerreando, contra o que está acontecendo na minha vida, é que eu vou contra aquilo. A sua luta é contra o quê? É contra carne e sangue? Não, querido, tudo é espiritual. E eu quero reforçar algo que eu sempre digo: se não acontecer lá no espiritual, jamais acontecerá aqui no físico, na sua vida. Primeiramente acontece lá, para depois acontecer aqui na sua vida. Então se você não está conseguindo mover os céus ao seu favor, jamais acontecerá aqui na terra, na sua vida. Não adianta você reclamar, não adianta você dizer: Senhor, por quê? Por quê? Não adianta, querido. Muitos homens fizeram isso e se deram mal. Imagine só Daniel na cova dos leões e dizer: Senhor, por quê? Aconteceria com ele o quê? O que aconteceu com os inimigos. Antes dele tocar o solo, ele já seria estraçalhado por aqueles leões que estavam ali há dias, semanas com fome, só esperando cair uma carne ali para ele bocar. Então, querido, nós devemos ter posição em Deus. E sabe, murmuração traz todo tipo de miséria para a sua vida, porque murmurar é reclamar contra Deus. Murmurar é dizer: Senhor, o Senhor não sabe de nada. Murmurar é dizer: Senhor, o Senhor não sabe o que está falando. Murmurar é dizer: Senhor, as coisas que o Senhor diz não acontecem na minha vida. É isso que é murmurar. Então eu tenho que tomar o quê? Uma decisão
de me calar em meio às dificuldades e dizer: Senhor, eu me alegro, porque o Senhor tem a minha vida na palma das suas mãos. E se isso está acontecendo, é permissão do Senhor. E se foi permissão dada por mim, que seja cancelada através do nome de Jesus nesse momento. Você está entendendo, querido? Que Deus está falando no seu coração. E um quarto ponto aqui é que tem que ter estratégias para você conseguir avançar lá na frente. Qual que é a estratégia, Ivaninho? É jejum, oração. E eu quero te dizer algo mais importante do que tudo isso: a palavra do Senhor falando no seu coração. É você entrando no seu quarto, lendo a palavra de Deus. Porque aqui, querido, Deus fala com você todos os dias, todas as manhãs. É levantar, ler a Bíblia, falar com Deus, dizer: Senhor, eu não sei o que me aguarda nesse dia, mas eu sei que o Senhor me tem na palma das suas mãos. E quando eu sair dali, se a minha vida for ceifada, é porque chegou o meu momento, e eu subirei para junto de ti. Nós temos que ter essa convicção, querido. Muitos dizem: olha, eu tenho medo da morte. Não, a morte é um portal para a eternidade. Sem a morte, você não consegue chegar a Cristo, a não ser se Ele vier e te arrebatar, você vivo. Mas do contrário, nós temos que passar pela morte. Então eu tenho medo de quê? De perder a minha salvação, mas não da morte. E aquele que está em Cristo, aquele que anda em Cristo, aquele que vive as promessas de Deus, aquele que anda segundo aquilo que Deus está falando na vida dele, ele jamais precisa ter medo da morte, porque é apenas o quê? Um portal para a vida eterna. É apenas uma passagem, querido. A nossa vida aqui é tão breve, não é verdade? Hoje eu estou com 44 anos, mas um dia eu tive 15, 17, 14. Eu perdi um irmão que ele tinha 27 anos de idade. Perdi um outro que tinha 53. Perdi meu pai com 83 anos. Então uns vivem mais, outros vivem menos. Mas não importa o tanto que você viva, o que importa é que você tomou uma posição em Cristo e está na direção certa. Porque quando você partir, você vai acertar o alvo, que é Cristo Jesus. Então nós temos que ter essa posição na nossa vida. Então, quinto ponto é que nós temos que ter o quê? Uma persistência. Imagine se Neemias chega naquele local e olha toda aquela estrutura desfeita e diz: Senhor, isso aqui é impossível, porque as pessoas virão guerrear contra nós, tudo aqui é difícil, eu não vou conseguir. E regredisse. O que aconteceria? Sem contar que ele tinha que chegar até o rei e falar: Senhor, eu fui e eu não consegui. Nós temos que ter essa posição, querido. De quê? De transpor os obstáculos, persistindo naquilo que Deus tem para a sua vida. Não é persistir no erro, é persistir naquilo que Deus está direcionando o seu coração e a sua vida. É sobre isso que nós estamos falando. E no capítulo 3, nos relata a reconstrução, e que os sacerdotes e os levitas e os homens da cidade de Tecoa, cada um contribuiu e ajudou na reconstrução daquele projeto de reedificação. A quem você tem se direcionado logo após tomar uma posição naquilo que Deus tem falado no seu coração? A quem? Ontem mesmo nós estávamos aconselhando um casal e o meu direcionamento para eles foi: olha, procure pessoas maduras para acompanhar vocês, amizades maduras. Só que eu disse amizade maduras, mas não é pessoas de velhas, são pessoas maduras espiritualmente, pessoas que conhecem as Escrituras e sabem dar um bom direcionamento para a sua vida. Porque ter maturidade espiritual é uma coisa, querido, e ser maduro na idade é outra conversa. Porque aqui nós podemos ter pessoas que estão
já numa idade avançada, mas não tem uma maturidade espiritual, e nós podemos às vezes pegar um jovem que tem uma maturidade espiritual de uma pessoa de 70 anos. Por quê? Porque entendeu a palavra do Senhor, porque está acompanhando aquilo que Deus tem para a vida dele, e está seguindo os passos de Jesus. Nós somos o quê? Um pequeno Cristo. O que é um pequeno Cristo? É imitador daquilo que Jesus fez. Se Jesus pisou aqui, eu vou pisar. Não é pisar lá, distante daquilo que Deus pisou, não, é pisar nos passos de Jesus, é amar as vidas, é olhar. Hoje mesmo eu estava falando para minha esposa, eu quero olhar para as pessoas e ter o amor que Jesus sentiu aqui, o amor daquele homem que eu ministrei na ministração passada, que o soldado espancava ele, e Jesus falou: eu vou te mostrar um pouquinho do que eu senti na cruz. Eu senti amor pelas vidas. Então nós temos que sentir esse amor, ter essa consideração pelas pessoas, né? Saber que Jesus, ele tem algo bom para a sua vida, mas tem algo muito maravilhoso que você pode compartilhar com as outras vidas também. Por mais que aquela pessoa esteja na miséria, por mais que aquela pessoa esteja no erro, por mais que aquela pessoa esteja numa condição precária, mas você vai chegar e vai dizer: ei, Jesus te ama, cara. Jesus pode transformar a sua vida, e eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero te mostrar algo tão maravilhoso, que mesmo que você morra, você vai saber que você viverá para toda a eternidade com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso demais. E o sexto ponto aqui é que tem que ter uma unidade de trabalho na sua vida. E qual é essa unidade? É com Cristo, querido. Com Cristo. Você se aliançando nas promessas do Senhor e vivendo todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Querido, às vezes você está aqui nessa noite e você já está desgastado, porque você tem ouvido tantas promessas, mas nada tem acontecido. Quero te dizer que a culpa não é do Senhor. Não é, querido. É porque você ainda não tomou uma posição em Cristo para vivenciar aquilo que Ele tem para a sua vida. Então toma uma posição nesta noite. E por fim, e eu já quero que você se coloque de pé. Deus honra os esforçados e fiéis. Você tem sido esforçado? Você tem sido fiel a Cristo? Você tem colocado Deus na presença da sua vida sobre todas as coisas? Porque Ele recompensa aquele que segue as suas palavras. E mais uma vez eu friso aqui, que pessoas tentarão atrapalhar a sua vida e a sua caminhada. Mas se você tiver direcionamento e manter o foco em Cristo, você vai alcançar as misericórdias dEle. As misericórdias do Senhor. Por mais que caluniam você, por mais que digam mal, por mais que não deem ouvidos para aquilo que você está dizendo, ei, confia no Senhor. Confia no Senhor. Deposita tudo que você tem no Senhor. Como um bebê que se joga no colo do pai, se joga nos braços do Senhor, e Ele vai mudar a sua vida, a sua história e a história da sua família. E por mais que você não veja mudança dentro da sua casa, por mais que você não veja mudança daqueles que você ama, porque talvez chegou o momento de Jesus levar você para a eternidade, acontecerá na vida da pessoa que ficar aqui, querido. Porque o Deus que eu sirvo, Ele não mente. Porque o Deus que nós servimos, quando Ele diz que acontece, acontece. Então se você tomar uma posição de fidelidade no Senhor, Ele vai recompensar a sua vida, e Ele vai ser fiel sobre todas as coisas. E por causa de Deus em nossas vidas, é que concluímos os nossos projetos. Porque pela nossa força do nosso braço, querido, nós não conseguimos nada. Você pode andar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas você vai cansar. E com Cristo não, você vai cansar fisicamente, mas Ele vai te dar renovo e vai dizer: vai, filho, prossegue, porque tem mais uma légua. E se derem um tapa na sua cara, dê outra face. E se falar caminha 1 légua, você vai caminhar 10. Por quê? Porque você sabe que Ele está na direção da sua vida. Que nessa noite nós entendamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. A profecia que nós temos nessa noite é que Deus venha sobre a sua vida, restaure a sua família, restaure o seu lar, restaure o seu casamento, restaure a sua dignidade, e que você saia daqui hoje posicionado em Cristo Jesus,
porque amanhã você será um grande vencedor, segundo as Escrituras, naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, porque a honra e a glória é para Ele, em nome de Jesus. É Ele que tem o domínio da sua vida, querido. Ele é poderoso, querido. Ele é poderoso sobre a sua vida, querido. Aleluia. Sabe, querido, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Saia daqui sabendo que Deus é poderoso, que Ele tem o poder de restaurar a sua vida. Ele tem o poder de colocar você nas águas tranquilas, e que mesmo em meio às tempestades, é Ele que acalma ela, é Ele que direciona a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, de amor e de graça, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa noite, por mais essa palavra do Senhor no nosso coração, que nós temos uma postura de homem